E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com nossas aulas de física hoje. E bem, a gente já viu coisa suficiente nos últimos vídeos para conseguir se divertir um pouco com alguns exercícios. Na nossa última aula em particular, a gente viu bastante informação nova. Por isso, hoje, a gente vai tentar exercitar algumas das coisas que a gente já viu até agora. E só para relembrar, eu coloquei aqui uma listinha do que a gente viu até agora nos vídeos. A gente começou falando sobre grandezas, como elas podem ser classificadas entre escalares e vetoriais, dando exemplos de distância e deslocamento, velocidade escalar e velocidade vetorial. Em seguida, nós falamos um pouco sobre pontos de referência e como eles podem impactar as medidas que a gente tira dessas grandezas. E em seguida, a gente entrou no nosso estudo de mecânica, falando sobre como o nosso estudo pode ser dividido em duas partes, cinemática e dinâmica. E foi comentado como a gente vai prosseguir com cinemática no nosso início de curso. Na nossa última aula, uma das coisas sobre que falei em um dos nossos exemplos foi velocidade. Mas não falamos muito sobre, e confesso, deve ter parecido meio jogado. Então, só para exercitar um pouco, vamos começar com alguns exemplos de velocidade. Como eu comentei rapidamente na última aula, velocidade é uma grandeza que pode ser calculado segundo essa fórmula aqui, V igual ΔS sobre ΔT, em que ΔS é o espaço percorrido e ΔT é o tempo levado para percorrer esse espaço. E V é o que eu chamei de velocidade média. Na verdade, agora eu nem lembro se eu chamei disso na última aula, mas ela é a nossa velocidade média. E já vamos entender o porquê dessa velocidade média. E, para esses três valores, podemos ter diferentes unidades. Então, ΔS, que é o nosso espaço percorrido, pode aparecer em metros, quilômetros, centímetros, etc. Enquanto que ΔT, o nosso tempo, pode aparecer em segundo, horas, etc. E a velocidade, metros por segundo, quilômetros por hora e etc. Essa equação basicamente diz que a velocidade é uma taxa de variação do espaço ao longo do tempo, ou seja, o valor da velocidade te dá a informação de quanta distância você percorre numa unidade de tempo. E agora a gente vai praticar um pouco desse conceito com alguns exemplos, principalmente com a ideia do que eu vou chamar aqui de velocidade média. Aqui temos um primeiro exemplo de exercício do Enem. E bem, vamos lá para o nosso exercício. Deixa eu apagar aqui. E o enunciado eu escrevi nesse lado da lousa. Eu espero que não tenha ficado muito ruim. Mas tudo que a gente precisa para resolver está aqui. Vamos lá. Uma empresa de transporte precisa efetuar uma entrega o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o tempo do trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias e velocidades diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima é 120 km por hora. E bem, eu acabei não escrevendo desse lado da lousa porque não tinha espaço. Mas a pergunta que ele faz no fim das contas é: qual será o tempo necessário em horas para a realização das entregas? Então, o que a gente quer saber aqui é qual o tempo necessário para a entrega. E bem, vamos lá, vamos entender o enunciado. O enunciado diz que a empresa tem um trajeto para chegar até o seu destino que conta com dois trechos. Então vamos lá. De um lado temos a empresa e de um outro temos o destino. Na casa de alguém, por exemplo, aqui. E o enunciado diz que existe um trajeto
que possui dois trechos distintos. Um que eu desenhei aqui de verde e outro de preto. E bem, no primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Então eu vou colocar aqui de verde. A velocidade nesse trecho de verde, que eu vou chamar de 1, vai ser de 80 km por hora. Que nos deu aqui. E a distância percorrida nesse trecho 1 é de 80 km por hora. Então, ΔS em 1 é de 80 km. Enquanto que o segundo trecho, vou colocar aqui de preto, o 2, cujo comprimento vale 60 km por hora, então ΔS2. Opa, comprimento vale 60 km, acho que eu falei km por hora. A velocidade máxima é 120 km por hora. Então, V2 igual a 120 km por hora. O nosso cenário basicamente é esse. Uma entrega com dois trechos distintos. E, bem, só para eu ter um espacinho aqui para trabalhar, vamos apagar essa parte aqui da luz. Bem, vamos dividir aqui. O que a gente quer saber é qual o tempo necessário para a entrega. Bem, essa fórmula aqui nos dá três informações: velocidade, espaço percorrido e tempo. Pelo enunciado, a gente tem duas informações: velocidade e o espaço percorrido, tanto para o trecho 1 como para o trecho 2. Tendo duas informações, a gente consegue usar essa fórmula aqui para achar a terceira, que no caso é o tempo, exatamente o que a gente quer. Então vamos lá. Para o trecho número 1, temos que a velocidade é de 80 km por hora e a distância percorrida, o espaço percorrido, é de 80 km. Então, vamos lá. Se a gente substituir esses valores na fórmula que a gente tem, a gente vai ter isso aqui. 80 km por hora. Deixa eu colocar isso aqui em preto mesmo. 80 km por hora igual a espaço percorrido de 80 km sobre o tempo, ΔT. O que a gente precisa fazer aqui é achar o ΔT, que está na parte de baixo dessa equação. Arrumando essa equação com um pouquinho de álgebra, a gente consegue achar aqui que ΔT é igual a ΔS sobre V. O que eu fiz aqui basicamente foi passar o ΔT para a esquerda e o V para a direita. E ao fazer isso, o ΔT sobe, enquanto que o V desce. Algo que vocês devem ver com um pouco mais de profundidade nas aulas de matemática sobre equação. Mas não tem nenhum grande segredo. O ΔT vem para a esquerda e o V vai para a direita. Com isso aqui feito, e com esses valores, eu consigo tirar aqui o ΔT vai ser igual a 80 sobre 80, no caso 80 km da distância sobre 80 km por hora da velocidade. E daqui a gente tira aqui o ΔT, vou chamar de ΔT1, porque é do nosso trecho 1, é igual a 1 hora. 80 sobre 80, 1 hora.
Para o nosso segundo trecho, vamos fazer a mesma coisa agora. Vamos substituir os valores que a gente tem na nossa equação. Então, a gente terá 120 km por hora igual a 60 km sobre ΔT2 agora. Aqui em cima era o 1. Com isso aqui feito, a gente vai ter que ΔT2 é igual a 60 km da distância de 1 sobre 120 km por hora, que é a velocidade que ele percorre em 2. Eu falei 1 agora, meu engano. No caso, 60 sobre 120 é igual a meio. Então aqui a gente vai ter meia hora ou 30 minutos de tempo necessário para percorrer o segundo trecho. A pergunta é: qual o tempo necessário para a entrega? Ele quer saber o tempo necessário no total. A gente conseguiu achar o tempo necessário em cada um dos trechos. Então, para achar o tempo total, basta que a gente some o tempo de 1 com o tempo de 2. Então, a nossa resposta ao fim como tempo total será ΔT total igual a ΔT1 mais ΔT2, que é de 1 mais 0,5, ou 1h30. E aqui a gente já encontra a solução do nosso primeiro exercício. 1h30 para realizar essa entrega, calculando o tempo do trecho 1, o tempo do trecho 2 e somando os dois. E bem, pessoal, no caso desse exercício, eu vou um pouco além, fazendo algo que o enunciado não pede. Vamos supor agora que o nosso trajeto seja composto por apenas um único trecho. O enunciado dividiu em duas partes, mas vamos fazer de conta que existe uma só. Então aqui temos a nossa origem, nosso destino, o trajeto aqui no meio, que é um trajeto único. E bem, a distância vamos supor a mesma. Então, como a distância antes era em dois trechos, um de 80 e um de 60, vamos fazer de conta agora que a gente tem uma distância aqui, uma distância a ser percorrida de 80 mais 60, que é 140 km. E bem, agora, diferente do que o enunciado deu, eu não vou falar numa velocidade. Vamos supor que eu vou percorrer essa distância inteira num tempo de 1h30. Então eu vou dar o tempo agora. ΔT igual a 1,5 horas. Que foi o mesmo tempo que a gente acabou de calcular. A pergunta que eu vou fazer agora é: por um trecho de 140 km por hora, de 140 km e 1h30, qual a velocidade necessária para percorrer isso tudo? Então agora estou trabalhando com apenas uma distância e uma única velocidade. Eu vou apagar aqui em cima para fazer isso. Bem, a gente vai usar a mesma fórmula. Eu vou colocar o 3 aqui só para identificar. E vamos ter V3 igual a ΔS3 sobre ΔT. E isso aqui será igual a 140 km sobre 1h30. E isso aqui vai ser igual a... Bem, isso aqui vai dar aproximadamente 93,3
3 km por hora. Vai dar um número quebrado meio feio, mas tudo bem. Com essa informação aqui, o que isso quer dizer é que se o trajeto fosse num trecho único de velocidade constante, para ser feito em 1h30, seria necessário estar nessa velocidade de 93,3. Se a gente dividir ele em dois trechos, entretanto, como o enunciado faz, com essas velocidades e essas distâncias, a gente teria uma velocidade aqui de 80 km por hora e outra de 120 km por hora. Eu fiz isso aqui para explicitar o conceito de velocidade média, porque, no fim das contas, na vida real, é pouco provável que você percorra um trecho longo mantendo a velocidade constante em 100% do tempo. Quer dizer, o acelerômetro, o velocímetro, melhor dizendo, ele vai apontar para diferentes valores de velocidade. E ele vai ficar variando o tempo todo. O que o valor de velocidade média nos dá, que é o que a gente tem trabalhado nesses exemplos, é apenas o valor necessário, na média, para percorrer um dado espaço num dado tempo, imaginando a velocidade constante em todo esse período. Então, aqui no caso, se o trajeto for único, será necessária uma velocidade de 93,3, mas é possível dividir o trajeto em dois trechos, ou 3 ou 4, quantos trechos você quiser, e dependendo do tempo de cada um desses trechos, você vai ter diferentes valores de velocidade. E bem, isso aqui foi só para reforçar um pouco a ideia de velocidade média.